Oi, pessoal do signo de Aquário, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu me chamo Ruth e vou fazer uma tiragem para vocês agora. Lembrando que a tiragem intuitiva, coletiva e atemporal para vocês do signo de Aquário. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter ou meio do céu no signo de Aquário. Ou se você estiver lidando com alguém do signo de Aquário, essa leitura pode ser para você. Gente, eu quero mais uma vez agradecer a importância dos comentários, dos compartilhamentos, dos likes, dos hypes. Vocês são incríveis, tá? Vocês são, sei lá, você nem falar. Meu coração fica quentinho, quentinho, nesse dia frio, nessa cidade fria, que você leva o nome de Cabo Frio e não é à toa. Olha só, né? Vocês me seguem aqui, vocês lembram eu reclamando do calor no verão. Agora tô eu reclamando do frio. A gente nunca tá satisfeito, né? No final das contas é isso. Mas eu não tô reclamando do frio, não, tá? Eu gosto, eu gosto. Não do frio extremo, né? Mas, enfim, a gente tem isso, então temos que lidar com isso mesmo. Vamos aqui para vocês do signo de Aquário. Eu vou para a leitura de vocês com oráculo, tá? Um oráculo da gringa, esse oráculo aqui que é maravilhoso. Eu não lembro o nome dele, é Dreamscape, acho que é isso. Vamos aqui, oráculo, para o pessoal do signo de Aquário. Uma carta para eles, por favor. Por gentileza, oráculo para Aquário. Uma carta. À noite. Olha que carta linda, gente. Mais uma carta, por favor. Ok. Mais uma carta, por favor. Arpia. Arpia. Uma águia, né? Arpia. Mais uma carta, por favor. Interessante isso aqui. São duas cartas com, né, a ideia de noite. A arpia, ela tem hábitos noturnos também. Mais uma carta, por favor. Oráculo, para o pessoal do signo de Aquário. A primavera. A primavera. E no fundo do maço, a serpente. Amo isso aqui. Olha que carta linda também, poderosa, gente. A serpente. O que a gente tem aqui nesse início de leitura para vocês, Aquário? É, vocês estão passando, né, por um processo de muita limpeza, tá? Essa carta da noite, ela me lembra uma carta até de defumação, né? Isso, obviamente, é literal, energético, não precisa ser literal para quem não utiliza desses meios, tá tudo bem, tá? Mas aqui, nessa questão da noite, para mim, ela fala sobre a mudança, o processo doloroso que vocês vêm enfrentando, tá? Que vocês vêm enfrentando, né? E o quanto que muitas vezes você pode ter se sentido aí uma pessoa solitária, uma pessoa sozinha, né? Para algumas pessoas que eu estou me conectando aqui, é como se você estivesse sentindo, Aquário, que a sua presença na, na vida, no plano, né, do universo, estivesse muito a Deus dará, estivesse muito aquém, como se você não tivesse com proteção nenhuma. Só que aqui eles estão me dizendo que a proteção sempre esteve com você, né? Essa arpia aqui, essa águia, interessante que também é um arquétipo, né? A águia é um arquétipo de Júpiter, de Zeus, o maior planeta do sistema solar, Júpiter, né? E enquanto Zeus, o deus do Olimpo, tá? Que assumia diversas formas, né? Assim, ao longo dos mitos, e uma das formas é a águia. E sempre sobrevoava, não deixava, não existia nenhum mortal, né? Nenhum ser, na verdade, não é só mortal, que estivesse descoberto do seu olhar, do seu conhecimento, da sua visão, né? Por isso que é a visão de águia, que a gente utiliza até nos dias de hoje. Então, para algumas pessoas aí, o mês de setembro, o último mês de setembro ou a última primavera vem trazendo algumas transformações, tá? A gente tem aqui essa carta da primavera, né? A primavera geralmente acontece em setembro, para quem, né, no hemisfério sul, quem vive no hemisfério norte aí é a última primavera. Tem uma transformação gigantesca, como essa noite fosse, e eu sei que isso é muito clichê, mas eu não tenho como não falar da noite escura da alma, tá? Essa noite que ela pode representar esse processo de escuridão, né? De solidão. Geralmente a noite ela não é uma das coisas mais
calorosas, né? A noite ela não traz a energia de acolhimento, muito pelo contrário. A noite ela traz uma energia de banimento, como é o caso daqui, que tem essa ideia da deformação, da limpeza, tá, energética, que vocês vêm fazendo na sua vida aí ao longo dos tempos, tá? É como se você tivesse tido um despertar enorme aí, um despertar, uma transformação. Você pode ter lidado com muitas pessoas também não confiáveis, tá? Isso, eu falo isso pela carta da serpente aqui no fundo do maço. Você pode ter lidado com pessoas que, até pessoas próximas, pessoas de família, pessoas que você considerava família, pessoas que no primeiro momento eram representavam muito para você. Só que essas pessoas, no fundo, queriam ver, né, a sua caveira, queriam ver você numa situação desnecessariamente desagradável. E isso deu mais força para você. Isso trouxe mais força para você. Isso trouxe ainda um poder oculto que você sequer sabia que poderia acessar, tá? Óbvio que isso não é para todo mundo, gente, mas com algumas pessoas que eu estou falando aqui, até a próxima primavera, né? Até a próxima primavera, eu não sei se você está aí, né? Tem muita gente fora do Brasil também, né? E de outros períodos aí, outros países também que vivem em primavera em tempos distintos. Então, até a próxima primavera, você vai perceber quão poderoso, quão magnífico foi e está sendo essa sua presença com essa noite, essa sua presença com esse processo de enxergar um lado seu e assumir ele como seu, tá? Assumir ele como seu. E eu sei que isso não é fácil, gente, porque muitas vezes a gente quer ser amado, reconhecido, valorizado pelas pessoas, né? Por vários motivos, e normalmente a gente aprende desde sempre, né? Que para a gente ser valorizado, amado, etc. e tal, a gente precisa se encaixar, precisa ser dócil, precisa ser amoroso. E aqui eu não estou questionando se você é ou se você não é esse tipo de coisa, né? Esses adjetivos que eu acabei de falar. Eu estou dizendo que é muito maior quem a gente é em essência, a nossa autenticidade, a nossa essência, é o que aproxima ou distancia as pessoas. A gente não pode lutar com isso a vida inteira, sabe? Uma hora a máscara cai. E essa coisa da gente tentar se encaixar, da gente não enxergar ou não aceitar o nosso lado mais denso que existe, né? Que a gente também é luz e sombra, esse lado que a gente tem de é, enxergar a sombra, nossa, né? Como um poder que é nosso, é seu, você tem isso, tá? Eu sinto inveja, sinto, eu sou humana, sabe? Eu sinto raiva, sinto, eu sou humana e tudo mais. Assim, a gente não pode simplesmente viver, né, como é, foi por tanto tempo indicado que a gente mantivesse apenas aquela coisa do bom viver, do para inglês ver. Não, gente, a gente é muito mais. Então, assim, quando a gente não integra a nossa sombra, a gente vive com faltando um pedaço. Só que uma hora essa sombra ela vai aparecer. Seja você consciente disso ou não, né? A sombra, quando a gente fala do sombra, que é o que a gente normalmente não gosta de acessar, né? São as coisas que as pessoas criticam na gente normalmente, e para cada um isso é muito específico, tá? Assim, isso não é uma coisa que a gente pode determinar que tudo assim, não, é para cada um, de acordo com a cultura, a vivência, a experiência, o núcleo familiar, o núcleo, né, local da vida que você escolheu viver. Isso para algumas pessoas é mais ou menos, enfim, né, são coisas distintas. Mas enquanto a gente não pega isso como nosso, como também é nosso, a gente vive com faltando um pedaço, né? E a gente deixa de transbordar, a gente deixa de trazer à tona ou entender que isso é a humanidade, né? Que isso também é a gente. Então a gente deixa, inclusive, de aceitar a vida e as pessoas como elas são. Por quê? Porque a gente não aceita isso na gente. Então, como é que a gente vai aceitar isso nos outros, tá? Então, aqui tem uma pessoa, né? Tem pessoas passando por um momento de crescimento, poder, valorização, ao encaixar a sua própria sombra, ao assumir um lado feio, dito por feio, né? Um lado não muito
harmonioso, digamos assim, isso entre muitas aspas, óbvio, porque isso é muito relativo, eu já falei, mas tem alguém aqui que vai conseguir jorrar, transbordar amor, conhecimento, sombra também, né? Entender, até para colher a sombra humana, a sombra das outras pessoas, a partir do processo de pegar o seu próprio poder, tá? E, de novo, se você aí estava achando que estava sozinho, sozinha no universo, né? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me enxerga, ninguém me vê, tá aqui, ó, tem, tem uma frase que eu gosto muito da professora Ana Maria da Costa Ribeiro, tem um livro dela, na verdade, que fala assim: os deuses estão na plateia. Gente, os deuses sempre estão na plateia. Tudo que a gente faz é visto, seja isso considerado positivo ou não. Tudo que a gente faz é visto. Então, aqui, tá, essa figura está me dizendo que você está, sim, protegido, protegida, visto por de um lugar muito maior, por um ser muito maior. E você está pronto, pronta para trazer essa transformação, essa abundância, né? É interessante que essa carta da primavera aqui me lembra até a carta da estrela, por causa né, além das estrelas aqui, por causa da água, né? Que assim, geralmente aquela água que verte dos cântaros, né? Então aqui tem sim um processo de você assumindo o seu poder, o seu lugar de importância, o seu lugar de força, até para impactar o núcleo, seja o núcleo seu, né? Ou um núcleo próximo a você, tá? E isso, obviamente, você vai utilizar como for mais conveniente para sua vida, tá? Aquário, me fala aí se está fazendo sentido para vocês. Tá fazendo sentido para vocês nesse caminho aí que vocês estão vivendo, escolhendo? Vamos ver aqui com tarô. Tarô, para o pessoal do signo de Aquário. Vamos lá. Coloca para mim nos comentários, manda esse vídeo para alguém. Vocês sabem, né? Que aqui a gente traz todos os signos e como que a gente aborda os temas aqui, eles não são de uma forma comum, porque a gente não é todo mundo. Então vamos aqui, nem vocês são todo mundo, né? Vamos aqui, tarô, por favor, pessoal do signo de Aquário. Uma carta, por gentileza. Uma carta, por gentileza, por favor. 10 de paus. Maravilha. Mais uma carta, por favor, tarô. Nossa, aqui eu não inverti meu baralho, mas caiu as de espadas invertido. As de espadas invertido. Ok, você está invertido, eu não inverto meu baralho. Por algum motivo ela está invertida aqui. Mais uma carta, por favor. Tarô. 4 de copas. 4 de copas, ok. Mais uma carta, por favor. Ok. Mais uma carta, por favor, tarô. Hum. O Sol. O Sol, olha que carta linda, gente, do Sol. No dia de hoje, que eu tô gravando esse vídeo no domingo, né? Dia do Sol. Sunday. Mais uma carta, por favor, tarô. Um, 3 de copas. E no fundo do maço a gente tem o 5 de copas aqui. Vamos lá, o que que a gente tem para vocês aqui, Aquário? Esse peso, né? Esse peso chegando ao fim, esse peso até espiritual que vocês estão carregando sozinhos, como a gente estava falando, né? Passar pela noite escura da alma, se sentir desolado, sentir que está carregando um fardo maior do que pode e tudo mais. Interessante que esse Ás de espadas, nesse tarô especificamente, né? Vou até botar ele na posição normal para a gente ver. Para mim, a sensação que dá é que essa pessoa vai se cortar. Ela tá pegando, não tá pegando aqui, né, na parte segura. Ela tá pegando na própria lâmina. Então, para mim, essa pessoa está prestes a se cortar. E é uma carta do elemento ar, né, que tem a ver aí com Aquário, Gêmeos e Libra. Mas aqui a gente tem 2 chamas. Olha que coisa, né? Uma carta de ar que alimenta o fogo, que estão aqui essas 2 chamas. Então, para mim, se ela cair invertida, significa que antes, né, o fogo que te queimava antes, o que estava te machucando, machucando aí a sua mão, né, o seu movimento de ação, isso não vai mais te machucar. Isso vai encerrar. Esses cortes, né, que você estaria vivendo antes aí,
se machucando, né, corte na pele, no corpo, não vai mais acontecer. Por quê? Porque aqui, essa carta, né, invertida, aquilo que eu falei para vocês, esse movimento, ele é um movimento contrário. Então, assim, o peso que está sendo do espírito, do processo que você vem desempenhando, ele encerra, tá? Ele encerra aqui. E, de novo, você pode estar vivendo um momento de muita solidão, né? Mesmo que seja solidão acompanhado. Aqui esse processo de solidão, ele me fala o seguinte: muitas vezes estão oferecendo, pessoas próximas estão oferecendo para você alguma coisa, oferecendo, sei lá, um alento, tá? Uma alegria temporária, só que você escolhe não se envolver, você escolhe não pegar, você escolhe continuar no seu processo de pausa, de meditação interior, né? Para mim, até essa carta me lembra quando o Buda se iluminou, né? Que foi embaixo de uma árvore e tal. Essa carta nesse tarô especificamente. E o maná dos deuses, né, o que é sublime para você, o que realmente vai te trazer contentamento, está aqui, ó. Essa copa que está sendo trazida entre essas asas aqui. Então, isso nesse momento está sendo oferecido para você, seja através de pessoas, seja através da espiritualidade, trazendo contentamento, trazendo conhecimento, trazendo orientação, tá? E essa copa, digamos assim, que está sendo oferecida para você, que vem, né, dos céus, vem do divino, essa sim traz um contentamento para você poder se alegrar de verdade. E a gente não está falando aqui sobre religião, a gente não está falando sobre nada disso, a gente está falando sobre esse momento de seleção, de escolher o que a gente realmente merece receber. Não se contentar com qualquer coisa que seja oferecida para a gente, tá? Não se contentar com qualquer coisa que seja dada. Não, a gente merece muito mais. E esse muito mais está chegando para você. E aqui com a carta do Sol, é o brilho pessoal de vocês, é o florescimento, é a manifestação de tudo que é de mais poderoso de você para o mundo, né? E esses raios aqui são as coisas que você consegue, inclusive, né, espalhar para as pessoas: a alegria, o contentamento, a vitalidade. Esse sol grandão aqui, gente, isso é lindo. Seu caminho, isso que é o seu destino, seu próximo movimento, ou seu movimento atual, tá? Para algumas pessoas, seu movimento atual. E o mais interessante é que isso contagia pessoas, isso contagia, tá? Esse três de copas, né? Assim, existe aqui um mergulhar fundo na alma, sabe? O três, ele sempre tem essa associação com grupos, né? Aqui seria uma celebração de pessoas que se beneficiam através do seu brilho. Pessoas também aí que estão com você, que estão orientando os seus caminhos, pessoas que também são iluminados, iluminadas com você. É um grupo que está perto, que está beneficiando a você e aos outros, tá? Um grupo espiritual também aqui. E esse cinco de copas no fundo do maço que a gente tem aqui é um chamado para você não para você não se perder, sabe? Para você aceitar. Até quando tem, sabe, gente, assim, vamos lá, é uma coisa que é muito importante trazer. Muitas vezes a gente tem uma ilusão que a gente precisa estar feliz todos os dias. E isso é muito, muito mentira. Isso não existe. Gente, não existe essa coisa de ter que estar feliz todos os dias. Isso é só uma pessoa que está passando por um processo, sei lá, de receber alguns medicamentos, porque uma pessoa em sã condições, né, em condições normais de temperatura e pressão, vai ter dificuldade na vida, vai ter desafios na vida, vai ter coisas que ela não vai se contentar, vai ter momentos ali que ela vai ter que ter um processo de pausa até para a gente possa reconhecer, né? A gente aprende pelo contraste, para a gente reconhecer o que é bom, a gente precisa conhecer o ruim. Não necessariamente essas coisas precisam estar equiparadas, tá? Mas a gente aprende por contrastes. Então, muitas vezes, esse cinco de copas aqui é aquele momento que a gente precisa entender que
algumas coisas não estão dando certo, mas olha, tem duas copas aqui atrás. Ainda tem aqui, ó. Tem coisa que eu não estou enxergando, tem coisas pelas quais eu deveria ser grato, ser grata, né? Eu deveria continuar, os motivos pelos quais eu continuo, que não são esses, porque o que caiu, o que derramou, não é mais meu. Não, o que saiu da sua vida, Aquário, não é seu, não é para estar na sua vida. O que saiu da sua vida é porque deveria sair, senão não teria saído, concorda? Para mim, isso que é uma questão de lógica, gente. O que está na nossa vida é porque deveria estar. O que não está mais na nossa vida é porque não deveria estar. Simples. A gente às vezes quer uma. A gente gosta muito dessa coisa de temas novelescos, né? A gente quer muito elucubrar, ficar pensando sobre o que a gente deveria fazer, ter feito, não sei o quê. E eu não estou falando para a gente ficar numa situação de passividade, não é isso, tá? Mas tem muitas coisas pelas quais a gente poderia viver muito mais feliz, né? Se deixar por menos, viver muito mais feliz, e não que isso seja uma condição sine qua non, mas muitas coisas que a gente prefere se agarrar no problema. Como é que é? A gente é um teflon para coisas boas e é uma esponja para coisas ruins. A gente é uma esponja aderente para coisas ruins e um teflon para coisas boas. Muitas vezes a gente vive isso, tá? Então aqui é, se acontecer na sua vida, ou quando acontecer na sua vida algum processo que você não esteja tão satisfeito assim, se permita descansar, parar, entender, processar. Por quê? Não existe felicidade plena nunca, não é. E a gente está aqui para uma evolução. Então, nos contaram, né? Hoje, inclusive, eu acho que isso é um dos motivos que eu mais recebo em reclamações nos meus atendimentos. Porque fulano de tal não me faz feliz, eu sou casada, eu não estou feliz com a pessoa. Eu falei, mas você já era feliz antes da pessoa? Né? Você já era feliz sozinho, sozinha? Ah, sim. Beleza, então quando você é feliz sozinho, sozinho, você consegue viver feliz com o outro. Por quê? Porque a sua felicidade não está vinculada a alguém, não está vinculada a um processo. A sua felicidade, ela é sua e ninguém tasca, tá? É basicamente isso, é porque a gente precisa enxergar os motivos pelos quais a gente faz as coisas. E não necessariamente a gente precisa estar feliz todos os dias, tá? Isso aqui é um alerta para algumas pessoas, eu acho que algumas pessoas que precisam ouvir, eu não sei, né, se está conectando com você aí, coloca para mim nos comentários, por favor. Mas são aquelas verdades que a gente precisa assimilar. Aquelas verdades que eu preciso até beber uma água ali para poder, tipo, falar para você. Você não precisa ser feliz, né, com esse conto de fadas, essa ilusão de conto de fadas todos os dias. Não. Isso não é vida. Isso não é satisfação e isso não é ser humano, tá? Isso não é ser humano. E eu não tô falando para você ser triste, mas eu tô falando para você que, como é que é? No mundo tereis aflições. Eu venci o mundo, vós também vencerás. Isso é bíblico, né? E, de novo, eu não tô falando sobre religião aqui. Vocês sabem, né? Vocês me seguem aqui, vocês sabem que tem esses conhecimentos aí. Eu sou historiadora, gente. Eu já li a Bíblia toda de capa a capa duas vezes. Então, em alguns momentos, eu vou trazer algumas informações assim. E eu nasci numa família religiosa, cristã, né? Meu pai é pastor de igreja. Olha eu me expondo aqui. Então, querendo ou não, eu trago esses assuntos para vocês, né? Assim, minha escolha espiritual, religiosa é completamente diferente. E eu não estou falando que é melhor, que é pior, mas, enfim, é diferente. Então, eu me sinto. Para mim, a Bíblia é um grande manual do bom viver, né? Um livro incrível. Então, quando eu falo alguns capítulos, alguns versículos bíblicos assim, tem alguma relevância aí, tá? Vamos ver aqui um conselho final para vocês. A gente adora a cor desse deck. Adoro, tá combinando com a minha roupa de hoje. Combinando com batom. Vamos ver aqui esse deck para vocês, do signo de Aquário. Eu espero que tenha trazido para vocês uma clareza, um conhecimento, uma situação aí de alerta para algumas pessoas, né? Tenha servido. Espero, eu me esforço para que a tradução aconteça para vocês e eu espero que eu esteja alinhada com a mensagem para que você receba, escute e processe, né? Pense sobre. É sobre pensar, sobre refletir. Vamos ver aqui com os viajantes, o oráculo dos viajantes para vocês, do viajante sagrado. Uma carta, por favor, um conselho para o pessoal do signo de Aquário, oráculo. Por favor, um conselho. Eu me sinto muito íntima de vocês, então eu falo coisas, eu me abro muito, eu falo, até me exponho para vocês, assim. Enfim.
Gente, eu deixo aqui embaixo os meus contatos também. Eu atendo, tá? Particular, tanto para tarô quanto para astrologia, numerologia. Também sou numeróloga, tá? Trabalho com numerologia clínica pitagórica, para quem quiser, enfim. Vale super a pena. Para empresas, né? Para pessoas físicas também, CNPJs também. Vamos aqui, oráculo, um conselho para o pessoal do signo de Aquário, por gentileza. Um conselho, por favor. A coragem, continue na coragem. Tome ação com paixão. Olha só, gente, que carta linda. Tome ação com paixão. Para mim, essa carta ela me lembra muito a carta do Seis de Paus. Uma carta de sucesso, uma carta de visibilidade, uma carta de você sabendo aonde você tem que ir, você sabendo o que que você honra, né? Os brasões aqui, que são coisas que são relevantes para você, e aqui você tendo o seu processo corajoso, tome ação com paixão. O que que te apaixona, né? A paixão que te move, a tesão, o que que te move, sabe? Tome ação, faça algo em prol disso, viva, né? Por isso, tome ação, tá? É isso para vocês do signo de Aquário. Curtam, comentem, compartilhem, deixe seu like, seu hype. Um beijo grandão. Obrigada por estarem aqui comigo. E tchau, tchau.